Vamos trabalhar um pouco nesses primeiros minutos que nós temos. O tema um pouco diferente, talvez, casamento, centrado não na minha alegria, felicidade, prosperidade, mas na pessoa de Cristo. Imagino que essa igreja, as outras convidadas aqui, não sejam diferentes que a nossa em Atibaia. A pandemia em nosso meio tem revelado, notem que eu não falo tem criado, claro que há exceções, mas eu diria, com um pouco medo de errar, que assim como um furacão passa numa praia e leva embora muito da areia e de repente revela estruturas, fundamentos, formações rochosas que ninguém imaginava antes. A pandemia tem feito isso em nossas vidas. Tem revelado rachaduras, áreas fracas, dificuldades de convivência, aproximação, mas que criou alfinetadas que machucam. Não tem causado tanto quanto revelado problemas que eu quero propor nesta noite, que somente Cristo pode reparar. Um texto do livro de Salmos, muito contundente, levanta essa pergunta quando diz: quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? Uma boa pergunta. O próprio livro de Salmos, que é o inário de Israel, os cânticos do povo de Deus, responde essa pergunta da seguinte maneira. Salmo 127, versículo 1, de fato é a referência escrita dentro das nossas alianças de casamento, foi o tema do nosso casamento, 39 anos, 3 meses, 5 dias, 3 horas e agora 10 minutos atrás. E diz assim: se o Senhor não edificar a casa, o lar, em vão trabalham os que a constroem. Eu não quero passar a minha vida conjugal, vida a dois, à toa, construindo castelos na areia que as ondas e também os furacões levam embora. O Salmo continua dizendo: inútil, em vão, nós levantamos de madrugada, trabalhamos duro, chegamos exaustos em casa, correndo atrás de bolhas de sabão. O que o livro de Eclesiastes também trata de correr atrás do vento. Deus dá sono doce aos seus amados, e o Salmo depois disso fala então da preciosidade que é o lar, principalmente os filhos do lar, e o próximo Salmo trata dos netos, uma bênção sobre bênção sobre bênção. Mas a triste realidade, isso, meu amigo, desde o primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 3, quando a serpente levantou sua cabeça, deu bote no casal, injetou o veneno do pecado nas veias da raça humana e distorceu a imagem outrora nítida da glória de Deus na face do casamento. A partir daquele momento, em Gênesis capítulo 3, todo casamento passa por momentos de tensão, de conflito, de dificuldade. Toda família presente aqui, seja filho, seja neto, seja pai, seja sobrinho, seja cônjuge, seja ex-cônjuge, carrega cicatrizes da vida familiar no mundo que jaz no maligno. De um inimigo que odeia a expressão da glória de Deus na face do casal, porque desde o primeiro capítulo da Bíblia, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou,
homem e mulher os criou. A imagem do Deus triuno. 2 em 1, refletindo o Deus 3 em 1. É a terra santa quando tratamos da família. Você acha que o inimigo das nossas almas, a serpente, o dragão, Satanás, o diabo, gosta disso? Ele não tem coragem nem peito para enfrentar o próprio Deus, então ele nos ataca. Fez isso em Gênesis 3, logo após a criação do primeiro casal. Você não é diferente. Seus problemas não são insuperáveis. Jesus pode reconstruir o fundamento da sua família. Mas a pergunta é como nós vamos lidar com essa guerra espiritual, viver a realidade que Colossenses diz é Cristo em nós. A esperança da glória, a esperança de resgatar aquele reflexo no espelho do casal, da glória de Deus. Eu já citei esse texto. Foi revolucionário para mim, alguns anos atrás, embora um versículo que eu memorizei quando eu acho que tinha 17 anos de idade. É libertador, por um lado, saber que eu não consigo viver a vida cristã. Só Jesus. Por um lado, em Cristo, os que já tomaram aquele passo de fé sobre o abismo do inferno, com peso do seu pecado, da sua culpa, largando tudo em que esperava para levar até o céu, largou tudo isso, chama-se na Bíblia arrependimento, tomou um passo de fé sobre a pessoa única de Jesus, como nossa esperança de salvação. Esse novo nascimento, a partir do momento que nós confiamos única e exclusivamente em Cristo Jesus, a Bíblia chama de um novo nascimento. A partir daquele momento eu sou vestido na justiça de Cristo Jesus. A salvação em Cristo não é somente tirar o peso do pecado, isso é misericórdia. Mas a graça de Deus acrescenta na minha vida a própria justiça do Filho amado de Deus, Jesus. Agora em Cristo, nessa nova identidade, eu não tenho nada a ganhar, nada a provar e nada a perder. As máscaras douradas que nós seguramos, sorriso pintado, graça e paz nos lábios, eu não preciso fazer um show. Eu posso deixar Cristo viver a sua vida em e através de mim no meu lar. Sua vida outrocêntrica. Eu crucificado com Cristo, eu não vivo mais. Mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Fé significa isso, não é incerteza, é certeza absoluta, mas em algo invisível. Ele me amou. E a si mesmo se entregou por mim.